Então, né, gente? A doutora Raquel já está aqui todas as sextas-feiras, maravilhosa, toda belíssima. Doutora, a gente, inclusive, eu quero agradecer a nossa audiência, você bonitona aí de casa, que votou lá no Instagram, @TV Maringá Oficial. A gente colocou uma enquete lá, né, doutora? Verdade. 3 temas e o preferido por vocês foi o toque. E a doutora vai explicar já pra gente qual que é a definição de toque, doutora. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pelas redes sociais. O toque, ele é um transtorno, né, do mecanismo do medo e da ansiedade. Então, ele está dentro desse transtorno. Não é uma doença, porque doença é algo que tem cura. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de uma condição, né, neurocerebral que altera os comportamentos, que altera a forma de pensar, de sentir. Nesse caso, não tem cura e tem controle? Tem controle, ele tem tratamento, né? E esse tratamento interfere diretamente na qualidade de vida da pessoa, diretamente nos relacionamentos, tanto profissionais como, né, pessoais. Então, o tratamento é muito importante, porque quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão ela está associada aos pensamentos, aqueles pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos intrusivos, sabe, que ele penetra e fica ali, aquele pensamento incontrolável. Então a obsessão vem dos pensamentos e a compulsão ela vem dos comportamentos, os atos que a pessoa desenvolve para poder controlar esses pensamentos ou diminuir esses pensamentos. Então, por exemplo, o toque de verificação, que é da dúvida. Será que eu fechei a porta? Não, mas eu tenho que ir lá fechar 500 a porta. vezes volta para ver. 500 vezes. Então, o meu comportamento é para fazer com que aquele pensamento, né, ele diminua ou ele não me traga tanto desconforto. Tem toque por limpeza, né? Eu me considero uma pessoa que tenho assim, eu até brinco às vezes com a nossa audiência, a doida da limpeza. Mas eu sou a doida da limpeza, gosto das coisas limpinhas, mas eu me considero uma pessoa que, se não tiver também tudo organizadinho, eu vou dormir em paz. Só que existe aquela pessoa que ela tá cansada, ela trabalhou um monte, mas ainda assim ela fica achando coisas para limpar. Eu tenho uma irmã que é assim. E doutora, é o sofrimento. Sofre, a pessoa sofre, os amigos, a família sofre junto. E sabe, Flávia, é um transtorno mais comum do que a gente pensa. Em termos de população mundial, ele é um transtorno que envolve cerca de 2%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E esse sofrimento interfere na qualidade de vida dessa pessoa. Ela não consegue, por exemplo, ir dormir se tem um copo, por exemplo, na pia. Uhum. É um desconforto, é um sofrimento muito grande. E fora que tem alguns que ainda não são manifestos, vamos supor, em relação a pensamentos repetitivos, que é só com a pessoa. Ela fica pensando aquilo o tempo todo. O tempo todo, ela não consegue Quais ter seriam esses pensamentos, controle. doutora? Esses pensamentos pode ser, geralmente o toque é sempre negativo, pensamentos negativos. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma baixa autoestima, ou se ela sofreu algum tipo de violência, pode ser aquele pensamento de que eu sou má, de que eu sou ruim, que eu estou prejudicando outra pessoa. Então, são pensamentos repetitivos que ela não consegue controlar e aí ela desenvolve determinados comportamentos para tentar amenizar esses pensamentos. Sofrimento em todos os lugares, né? Muito. A doutora falou alguns tipos, falou esse do pensamento, eu também mencionei a questão da loucura pela limpeza, né? Quais são outros, doutora? São vários, então tem alguns que se sobressaem mais, como por exemplo da simetria. O toque da simetria, tem que colocar direitinho, em ordem, por tamanho. A pessoa às vezes, eu recebi um paciente, um adolescente, um jovem muito bonito, mas ele disse assim, eu fico contando os quadrados que tem aqui, né? Então assim, as linhas,
Então, por simetria, por organização, por tamanho, por cores. Tem a da limpeza que você falou, tem o toque religioso, de pensamentos de cunho religioso. Tem a tricotilomania, que é ficar arrancando o cabelo. Algumas pessoas precisam fazer endoscopia, porque fica aquele tufo de cabelo lá no organismo. Aí tem que tirar. Tem que tirar. É um outro tipo que traz muito mal, né? E tem algum tipo de toque também, Flávia, que as pessoas às vezes elas não usam blusas de manga comprida, não é meu caso, tá? Mas ela fica beliscando, cutucando uma feridinha, ela não consegue. Então a gente chama de toque de escoriações. Tem também o da dúvida que eu falei, enfim, são vários tipos, né? Alguns eles são mais comuns e outros são mais velados. E a gente tem os níveis, são aqueles que são mais leves, mais discretos, tem os moderados e tem os severos, os graves, que são bem evidentes. Até tá mostrando as fotos ali, eu quero que o pessoal veja em casa também, para a gente poder demonstrar o que a doutora estava falando aqui, que são esses tipos de toque. Ah lá, aí fica lá, aquela da contagem, doutora, que você mencionou, a pessoa fica contando, aí tem que ser as cores, né? A cor por cor, tem que ser tudo certinho. E essas fotos que estão sendo demonstradas aí, elas vão trazendo para a gente o que as pessoas estão vivendo. O que eu quero perguntar para a doutora é o seguinte, qual é a idade que a gente pode começar a identificar essa questão do toque e como que as pessoas que estão em volta também conseguem identificar? Alguns eu acho que são mais fáceis, mas os mais velados, por exemplo, como é que a gente ajuda os filhos em casa? Então, Flávia, na infância, o toque se manifesta mais nos meninos. E na vida adulta, ele é mais evidente nas mulheres. Olha que dado interessante. Muito. E eu recebi, agora, fiz 2 avaliações, né? Como neuropsicóloga, fiz 2 avaliações recentes de uma criança, um menino de 6 anos e uma mulher, já mãe. Os dois tinham comportamentos de toque, já chegaram no consultório com o comportamento de toque. Só que, junto com o toque, na neuroavaliação, a gente observou que ele tinha TDAH e ela autista. Nossa! Entende? Então, assim, às vezes a pessoa olha só o toque, mas muitas vezes as causas, pode haver uma outra comorbidade associada, por isso que é importante uma avaliação adequada, minuciosa. Por quê? Porque a gente precisa observar esses pequenos detalhes, pequenas coisas. Por exemplo, essa criança é limpeza, não fica com a roupa suja. Aí sofre ela, sofre a mãe, sofre todo mundo. E é importante buscar um especialista para cuidar desse problema, digamos assim, ou dessa questão, né? Para que todo mundo fique bem e principalmente a pessoa que está passando por isso. Doutora, obrigada. Ai, que delícia de receber. Semana que vem, vote de novo, escolha o tema. Temos mais 3 temas novos. Legal. Vamos